Rogamos a Deus, nosso Pai, bom e justo, a Maria, Mãe Santíssima, e a todos os seus discípulos do bem e da paz, que derramem sobre todos nós sua misericórdia infinita, e que o amor do amado Mestre nos auxilie no bem, que haja entendimento, resignação, e acima de tudo, para que não nos falte fé e esperança, de que não estamos sozinhos nessa caminhada terrena. Estamos sempre amparados pelos bons espíritos de luz, os obreiros do Senhor, que nos inspiram bons pensamentos, boas palavras. Que nesses dias difíceis que vivemos, não percamos a fé, a bondade e o amor fraternal por nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que possamos, reunidos em nome de Jesus, formar uma só corrente vibratória, que se espalhe sobre todos, a fim de elevar os pensamentos e acalmar os corações, pois Jesus está conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Jesus amigo, Mestre de todas as horas, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome e queremos Te pedir que nos abençoe e nos ampare no atendimento desta noite. Que todos os companheiros, participantes, aqueles que nos ouvem e se encontram receptivos aos que sejam mentalizados por nós, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, que todos sejam amparados e fortalecidos nas suas necessidades, e que todos nós sejamos envolvidos e inspirados pelo Teu amor, Mestre Jesus. Que em Teu nome, Mestre querido, em nome do mentor da nossa casa, o irmão Prado, que nos orienta nas nossas tarefas, mas, sobretudo, em nome de Deus, possamos iniciar mais um atendimento na noite de hoje. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja. Maneira de orar. O primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito? É um dever que vos impondes, e como todo dever, vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade,
com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma a quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres. E exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado? Mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo quando sentis que falhastes. Não fosse senão por um pensamento fugídio e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais, à hora convencionada, vos lembra maquinalmente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 27, maneira de orar. A oração é um instrumento que nós temos a nosso favor
pode nos auxiliar bastante naquilo que nós precisamos passar, de acordo com as nossas necessidades, para nos auxiliar a nós e auxiliar as pessoas às quais nós direcionarmos o nosso pensamento e o nosso sentimento. A oração é um ato de fé, de humildade, de confiar em Deus. Quando orarmos, não simplesmente fazermos a oração maquinalmente, somente repetindo as mesmas palavras várias vezes, mas simplesmente uma oração feita do coração, daquilo que nos move, para a transformação desses sentimentos em amor, em fé, em esperança e também com obras, A fé sem obras não tem o devido valor, porque não basta termos fé, temos que praticar, o ato de bondade, o ato de caridade, porque isso é que vai nos fortalecer, isso que vai nos transformar verdadeiramente, porque é isso que Deus quer de nós, que aproveitemos essa reencarnação para praticarmos o bem, porque também estaremos resgatando dessa maneira os nossos erros do passado. E nas nossas orações, não devemos pedir que Deus nos livre das dificuldades, dos males que nós necessitamos passar. Esses males provavelmente criados por nós mesmos, em outro momento, em outras encarnações talvez, ou nessa mesmo certamente, Essa possibilidade existe. Mas temos que ter a consciência de pedirmos força, coragem, consciência de que estamos passando por alguma coisa, algum momento difícil, é porque existe a necessidade, porque Deus é bom, Deus é justo, e Ele jamais permitiria, que passássemos por uma situação que não exista a dificuldade, a necessidade, que nós colhêssemos alguma coisa que nós mesmos não tenhamos plantado em algum momento anterior, Por isso que nós devemos ter essa submissão a Deus. E essa oração, feita do coração, é que vai nos dar a força, a coragem, a resignação, para que possamos enfrentar tudo que vem a nós, Para enfrentar também a dificuldade do nosso irmão encaminhada, que precisa de ajuda, através do nosso conhecimento, da nossa prática do bem, dessa nossa troca de informações, Porque quando nós oramos, nós pedimos por nós pedimos, pelas pessoas que estão em dificuldade, que estão nos presídios, nos hospitais, em vários lugares, A gente pede pela humanidade inteira. Ou seja, estaremos interagindo, com os nossos irmãos em humanidade, sabendo ou não do que eles estão passando, mas que gere força dentro de cada ser, E a tomada de consciência que por que estão sofrendo, por que existe a necessidade de sofrimento, porque tem o bem e o mal sofrer, Quando tu não aceita com resignação determinadas dificuldades que tu necessita passar, as coisas se tornam mais difíceis. De repente vai ter que passar novamente até saber aceitar e ver que nada acontece pela injustiça de Deus. É muito pelo contrário. Deus é bom, Deus é amor, e Ele sempre nos dá a oportunidade, das reencarnações, exatamente para isso, é para os nossos ajustes, é para o nosso progresso, é para a nossa melhora. E através da oração, nós estaremos nos conectando com o alto, com Deus, com os bons espíritos, com os nossos anjos da guarda, Sempre pedindo força e coragem para o enfrentamento daquilo que precisamos passar, daquelas montanhas que teremos que remover ao longo da nossa caminhada, Mas com amor no coração, sem ódio, sem rancores, sem desejos, de vingança ou qualquer coisa que nos afaste das leis de Deus. Pelo contrário, é agradecer a Deus pela dificuldade que vem até nós, por mais difícil que seja. É nesse momento que devemos praticar, a fé e a esperança e a confiança em Deus. E a oração certamente é que vai nos dar
essa energia necessária para a nossa compreensão e entendimento e seguirmos em frente com amor no coração e procurando descobrir a melhor maneira de orar, aquela oração que vem de dentro de nós, não aquela oração simplesmente repetida sem ter o valor da esperança e da fé. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos e ilumine sempre os nossos caminhos, e que assim seja. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. André Luiz. Felizes os que pedem ajuda, sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando pura e simplesmente numa confiante entrega total de amor e de fé. Devemos, pois, rogar ajuda, mas que fique na decisão de Deus a forma como ela nos será oferecida. Bezerra de Menezes, que assim seja. Pergunta 659. Qual é o caráter geral da prece? Resposta. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Resposta: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Boa noite, amigos. Orar é reconhecer um poder supremo e por isso mesmo é um ato de adoração, assim como é um ato de gratidão àquele que nos criou e que nos fez a todos. Hoje já temos o conhecimento e a convicção que Deus se encontra em toda parte e está em nós. O universo, nos fala Miramês, é um ato de prece ao Criador. Se tudo vive em harmonia, a harmonia é a oração que as leis divinas sabem expressar. As preces decoradas, onde só a boca fala e o coração não sente, são vazias e não passam de sons. Toda a prece deve ser sentida e realizada com um sentimento de amor e de gratidão, na humildade de quem sabe que Deus conhece as nossas necessidades e que nada nos chega sem a sua permissão. E os nossos pedidos devem ser sempre de força e coragem, ânimo e alívio, para bem passarmos pelos dias conturbados. Os bons espíritos não deixam de atender às súplicas que chegam com verdade. Todos que oramos sabemos que podemos nos comunicar com o invisível aos nossos olhos. Orar bem é trabalhar o autoaperfeiçoamento espiritual. E quem não se interessa em corrigir as suas imperfeições, jamais aprende a orar. A prece sempre atrai luz para quem faz, mas essa luz somente surge pelos canais da reforma, onde o amor e a caridade dominam. A prece é a conexão com o divino e abre sempre um caminho de luz com os benfeitores.
Mas o mundo espiritual faz questão de que cada um de nós faça a sua parte, aquilo que nos cabe realizar. Miramês nos fala também que o medicamento da prece é excelente em todos os casos, para todas as enfermidades morais, mas é necessário saber usar esse medicamento divino para a cura de todos os males. E se orar é amar, devemos orar nos moldes de Jesus, trabalhando em silêncio, no nosso mundo interno, no íntimo de nossos corações. É nesse sentido que a prece nos torna melhores e tem a força de purificar e energizar as nossas almas. A prece sincera desperta e ativa energias divinas. Emmanuel nos fala pela psicografia de Chico Xavier no livro A Luz da Oração, edição O Clarim. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Portanto, nos trará um auxílio para que superemos as adversidades, as dificuldades, nos apontando caminhos, entendendo a sua eficácia, para que o amor se irradie por todos os lados e assim também nos possibilite ajudar, auxiliar aqueles que necessitem. E para complementar o nosso comentário, faremos a leitura da pergunta 12, relacionada à prece, pelo Sr. Cardon, médico desencarnado, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, capítulo 3. Espíritos numa condição mediana. É a pergunta número 12. Gostaríeis de dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana, que se lembrem que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito em dando pouco. É necessário que o rico dê muito e frequentemente para merecer tanto quanto ele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É acreditar que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo jamais de todas as pueris vaidades. Família bem amada, terás duras provas, mas aprende a suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. E dizei frequentemente esta prece: Deus de amor e de bondade, que dá tudo e sempre, concedei-nos esta força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-nos bons, dóceis e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Cardon. Que Deus nos abençoe. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda,
aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de Ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a Tua misericórdia e pedimos: estende Tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós, que assim seja. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Nós te rogamos, Senhor, neste momento da fluidificação da água, suas bênçãos, os seus fluidos benéficos, o medicamento para o corpo e para a alma. Senhor, abençoa-nos e estenda-nos as mãos compassivas e dadivosas, com tua infinita bondade, para que possamos te perceber em espírito, que possamos, nos momentos de dificuldades, nos problemas de saúde, que possamos colocar nosso recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e confiar no medicamento que será colocado para o nosso refazimento. Senhor, que o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo d'água pura. Senhor, abençoa-nos, ampara-nos com o seu amor e com a luz do teu Evangelho. Falava-se sobre as respostas do céu aos pedidos da terra. Quais teriam maior receptividade? Orações curtas? Orações longas? Preces decoradas? O Pai Nosso? Ou a prece de Cáritas? Chico observou: a prece mais poderosa é a do coração. Dizemos, socorro meu Pai, e antes que ela suba da terra ao céu,
o céu está chegando à terra. Um confrade argumentava: dispensável a oração, sendo o Criador onisciente, onipresente, onipotente, conhece melhor do que nós mesmos a extensão de nossas necessidades. Raciocínio interessante, mas equivocado. Lembro a história do noviço conversando com o abade num monastério. As orações que o Senhor nos ensina trazem Deus para perto de nós? O abade respondeu com outra pergunta: suas orações farão o sol nascer amanhã? Claro que não. O sol nasce atendendo às leis do movimento sideral. Está aí a resposta à sua pergunta. Deus está perto de nós, independente das orações que fazemos. O noviço revela surpresa. Então nossas orações não servem para nada? Claro que servem. Se você não acordar cedo, nunca verá o sol nascendo. Se não rezar, embora Deus esteja sempre por perto, nunca conseguirá sentir sua presença. Imagine, leitor amigo, que você está dentro de uma piscina. Não obstante, morrerá de sede se não tomar elementar providência: abrir a boca. O mesmo ocorre em relação às benesses divinas. Deus é inteligência cósmica. Suas bênçãos estendem-se por todo o universo. Estamos mergulhados nelas como peixes no oceano. Mas para que possamos assimilá-las, é indispensável abrir a boca, espiritualmente falando. É o que faz a oração. Abre as comportas de nossa alma, habilitando-nos a receber as dádivas divinas. Há em todas as religiões incontáveis preces, orientando o pensamento. Nas obras de André Luiz, há orações belíssimas, pronunciadas por mentores espirituais em várias situações. Não como quem apresenta uma fórmula, mas como quem aponta caminhos, demonstrando-nos como, em variadas situações, devemos procurar a divindade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Allan Kardec explica: os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Vale lembrar o Pai Nosso, a respeito do qual destaca Kardec na mesma fonte. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, com efeito sobre a mais singela forma. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido dos casos necessários à vida é o princípio da caridade. Quem adiga intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Não obstante, o Pai Nosso não deve ser encarado como uma simples fórmula verbal, cujo alcance esteja na repetição interminável, como fazem muitos crentes. Ao enunciá-lo, Jesus atendeu a um pedido dos discípulos. Lucas: Senhor, ensina-nos a orar.
A chamada oração dominical é, portanto, uma orientação de como orar, dos sentimentos que devemos mobilizar nesses momentos sagrados de comunhão espiritual. Sem esse cuidado, as palavras perdem-se ao vento. É o que o Chico destaca ao dizer que a prece mais importante é a do coração, estabelecendo tão rápida conexão com o céu que o socorro chega até nós antes que lá cheguem os pensamentos que a exprimem. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração.